Existe um estudo que eu acho muito interessante, Lorena, que fala sobre os anticorpos, né, que foram investigados em militares que estavam no período de guerra. E anticorpos lúpicos, né, foram investigados nesses militares. E a maioria deles tinha anticorpos lúpicos, porém não tinha uma doença manifestada. E aí eles foram acompanhados durante 10 anos. E em 5 anos, com uma dieta rica, né, em trigo, em glúten, né, em geral, em leite animal, em soja, em açúcar. Em 5 anos, eles desenvolveram a lúpus. Ou seja, quando você tem um anticorpo, você já tem uma predisposição. E é um conjunto de fatores que fazem com que você desencadeie isso ou não. E 5 anos antes de descobrir a lúpus, se você soubesse que você tinha uma predisposição a ter lúpus, não daria para você ter feito tantas outras coisas? Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast das lúpicas. Eu sou a doutora Lorena Sena, sou fisioterapeuta e também tenho lúpus. E eu sou a doutora Elisa Helena, nutricionista, também diagnosticada com lúpus desde 2013. E nós vamos ter uma conversa aqui, vamos começar com esse projeto. Qual a sua expectativa, doutora, para esse projeto novo? Bom, antigamente a gente postava vídeos pequenos, curtos, né? Aqui a gente vai ter vários assuntos para conversar, várias dúvidas para poder tirar das mulheres lúpicas. E a minha expectativa é que esse podcast chegue ao máximo de mulheres lúpicas possível. Com o intuito de ajudar essas mulheres, né? Com certeza. E hoje nosso primeiro tema é sobre o espectro autoimune. Doutora, explica para as mulheres que estão ouvindo, o que seria esse espectro autoimune? O espectro autoimune é algo que todo paciente autoimune tem. Ou seja, você não tem uma doença autoimune do nada. Existe uma predisposição, né, que nós chamamos de espectro autoimune, para que você desenvolva ou não essa doença. Então, o espectro autoimune, ele é o que gira em torno de todas as coisas. A pessoa que desenvolve uma doença autoimune, seja desde o nascimento ou 50, 60 anos depois, né, de anos de vida, ela tem o espectro autoimune. E esse espectro autoimune, ele é alimentado de diversas formas. Que é o que faz desencadear, então. Que é o que faz desencadear a doença. Então, você está me dizendo, doutora Liz, que as mulheres, elas nascem já com uma predisposição para desenvolver uma doença autoimune? Depende. A genética, ela é um dos pontos que pode desenvolver o espectro autoimune, né? Por exemplo, se na sua casa tem alguém que tem lúpus, você tem alguém na sua casa que tem lúpus? Não, eu sou a primeira. É a primeira? Eu também sou a primeira da família. E espero que é a única. Mas se tem alguém na sua casa que tem uma predisposição genética a desenvolver uma doença autoimune, provavelmente você também vai nascer com essa genética. Por exemplo, depois que eu descobri a doença, eu fui investigar um pouquinho a minha família. E eu sei que a minha genética do espectro autoimune vem da minha família materna, né? A minha avó tem um espectro autoimune, a minha mãe tem um espectro autoimune, mas mais voltado para a questão da tireoide. E eu nasci com lúpus. Na verdade, eu não nasci com lúpus, gente. Eu nasci com espectro autoimune. E durante o decorrer da minha vida, através do meu estilo de vida, né, dos fatores ambientais, dessa predisposição genética, eu desencadeei a doença. Uau, então existe sim uma predisposição genética, né, para as mulheres desenvolverem essa doença. E como que fica essa dúvida? Eu acho que fica essa dúvida para todas as mulheres. Como que eu posso descobrir que eu tenho essa predisposição? Existe uma maneira de eu entender, de eu perceber que eu tenho uma predisposição para desenvolver o lúpus? Eu até falo muito sobre isso no meu protocolo 7/7. Tem uma aula lá só sobre isso. Sobre como você identifica se você tem ou não um espectro autoimune ativo
ou não, né? Existem vários sintomas no decorrer da nossa vida que a gente vai sentindo e a gente acha que é comum. Normal, né? Chama de normal. Chama de normal, mas na verdade é comum, não é normal. Por exemplo, uma fadiga excessiva, as dores articulares, às vezes desde pequena a criança tem otite de repetição, a criança nasceu de cesárea, então ela já não tem a imunidade, né, de um parto normal, que é muito maior do que um parto de cesárea, né? Hoje em dia os médicos que têm esse entendimento, eles até passam um cotonetezinho ali no canal vaginal da mãe e põe na boca do bebê que nasce de cesárea, justamente para que a criança ela tenha esse contato, né, com as bactérias da mãe e já crie essa, como é que eu posso dizer? Peraí, gente, que eu esqueci. Resposta. Essa imunidade inata. Uhum. Então, além dessa questão do parto de cesárea, do quanto tempo a pessoa foi amamentada, né? Se por 6 meses, se por mais, ou se não foi amamentada, a otite de repetição, a prisão de ventre. Muitas crianças têm prisão de ventre desde pequenininho, né? E os pais não identificam isso. Eu sempre cito que eu, por exemplo, eu tinha otite de repetição e eu tomava muito antibiótico e eu tinha uma tosse que não sarava nunca. Também. E médico nenhum falou para minha mãe, olha, tira o leite da sua filha que ela vai melhorar, né? E a gente não sabia o que era. Então era uma coisa assim, eu sempre estava muito doente, né? Sempre ficava hospitalizada, tudo era uma infecção intestinal, ou seja, desde pequena, meu intestino já era muito frágil. E eu fui essa criança que nasceu de cesárea, que não foi amamentada até os 6 meses. Então tudo isso já são sinais, na verdade, de que você tem um espectro autoimune, você pode ter. E além disso, sintomas comuns de hoje em dia, dores de cabeça, as dores articulares, mulheres que têm candidíase de repetição, né, e acham que isso é natural, isso não é natural, isso muitas vezes pode ser, né, um espectro autoimune aí sendo desenvolvido. Além disso, cólica, TPM, gripes constantes, tudo isso colabora, né, para que você tenha um espectro autoimune e que muitas vezes nós achamos que isso é comum, isso é tranquilo. Todo mundo tem, todo mundo vive cansado, todo mundo vive fadigado, todo mundo dorme mal. E, na verdade, isso já são sinais de que você pode ter um espectro autoimune ativo. Isso é muito importante. Quer dizer, então, que a gente tem que observar esses sinais, esses sintomas que muitas vezes a gente se acostuma com eles de tal maneira que acha que é normal. Então, se a gente não observar, esse é o sinal que a gente pode ter aí um espectro autoimune. Com certeza. Vamos pegar um exemplo aqui? Lorena, você que tem lúpus, com quantos anos você descobriu a lúpus? 24 anos. 24 anos. E o que aconteceu para você ter esse diagnóstico? O que você sentiu logo quando você teve o diagnóstico? Eu comecei a ter crises que a gente chama de artrite, né? Uma inflamação severíssima nas articulações. Então, eu ficava com as articulações muito inchadas, principalmente das extremidades, rígidas quando eu acordava, eu não conseguia movimentar direito e muita dor, ou seja, né, a minha qualidade de vida foi lá para baixo, porque eu não conseguia dormir, eu me movimentava no sono, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer absolutamente nada, eu não conseguia segurar as coisas. Minha manifestação inicial de sintoma foi esse. E antes disso, antes desses 24 anos aí, que foi quando você teve esse diagnóstico, como é que foi o seu nascimento? Você nasceu de cesárea? Você nasceu de parto normal? Você falando, eu me identifiquei demais, porque eu sou uma cesárea, né? Eu nasci de parto cesárea e fui uma criança assim. Tive infinitas otites de repetição. Eu tive milhares, infecção de gargantas, uma seguida da outra, né? E na infância, a minha infância foi assim, então era hospital, era antibiótico, era essa rotina, né? Meu intestino não funcionava adequadamente, era fracionado, dia sim, dia não.
Às vezes, eu oscilava, não ficava só na prisão de ventre, né? Eu oscilava da prisão de ventre para o diarreia. Exatamente. Isso desde pequeno? Desde criança. E outra coisa, que quando eu fui ficando mais jovem, né, crescendo, a TPM. Muitos sintomas de TPM. Então, tipo, eu tinha cólicas severíssimas, muita irritação. Então, assim, uma TPM que ia no máximo, né, no limite máximo. Insônia, sempre tive que lidar com insônia. Então, vários sintomas desse, antes dos meus 24 anos, eu chegar nesse diagnóstico, eu já manifestava esses sintomas. Vários sintomas. E você tinha ideia de que isso poderia ser ou ter a ver com a lúpus? De maneira nenhuma. Tanto que eu só identifiquei quando eu manifestei um sintoma realmente, assim, muito específico do lúpus, né? Porque eu acordei um dia sem movimentar as articulações. Eu falei, acontecendo alguma coisa. E como fisioterapeuta, eu falei, eu sei o que está acontecendo, não tem como, não tive nenhuma lesão, não esbarrei nada, não aconteceu nada. Então, tem alguma causa aqui diferente. Antes disso, o que eu achava? Normal. É normal, isso é normal. Não, você foi assim mesmo quando era criança. Não, eu era assim também. Não, a sua tia também tem cólica assim. Ou seja, acaba você achando que aquilo está dentro da normalidade. E você está dentro de um sintoma. Como é importante, né, levar essa informação para as mulheres, porque às vezes você está aí com esse sintoma, achando que é normal e não é. Observe o seu corpo, né? Exatamente. E digo mais, às vezes você pode ter um filho, uma filha que tem esses sintomas e você não sabe se ele tem ou não um espectro autoimune ativo. A Lorena é o maior exemplo disso, né? Desde pequena, olha só, se ela tivesse provavelmente feito, né, exames para investigar o que seria isso e tivesse caído na mão de profissionais que entendem sobre a autoimunidade, ela poderia ter feito exames de anticorpos lúpicos, né, lúpus, artrite, tireoidite de Hashimoto, Sjögren, tantas outras doenças autoimunes que existem que ela poderia ter investigado os anticorpos para saber o que ela tinha de predisposição ou não. Existe um estudo que eu acho muito interessante, Lorena, que fala sobre os anticorpos, né, que foram investigados em militares que estavam no período de guerra. E anticorpos lúpicos, né, foram investigados nesses militares. E a maioria deles tinha anticorpos lúpicos, porém não tinha uma doença manifestada. E aí eles foram acompanhados durante 10 anos. Durante 10 anos. E em 5 anos, com uma dieta rica, né, em trigo, em glúten, né, em geral, em leite animal, em soja, em açúcar. Em 5 anos, eles desenvolveram a lúpus. Ou seja, quando você tem um anticorpo, você já tem uma predisposição. E é um conjunto de fatores que fazem com que você desencadeie isso ou não. Agora, se 5 anos antes de descobrir a lúpus, você soubesse que você tinha uma predisposição a ter lúpus, não daria para você ter feito tantas outras coisas? Evitar o gatilho, né? Exatamente, ao invés de cada vez mais aumentar o gatilho autoimune, aumentar a inflamação, aumentar o exército de anticorpos lúpicos, no nosso caso, né? Que vão fazendo várias coisas no nosso organismo, até o tecido de fato, né, do órgão ser danificado para a gente começar a ter sintomas. Exatamente. 5 anos antes de você sentir as suas dores articulares, você já tinha anticorpos lúpicos ativos. Ou seja, né, se tivesse observado os sinais, percebido os sintomas, acreditado, né, que aquilo não era normal, exatamente, podia ter evitado o gatilho, né? Exatamente. Não é nem evitar a doença, mas evitar o gatilho, né? Evitar o momento em que ela vai manifestar. E digo mais, nós lúpicas, né, temos um intestino muito sensível. Essa questão de tenho diarreia um dia, tenho prisão de ventre outro, ou tem gente que tem só diarreia, tem gente que tem só prisão de ventre. Isso tem a ver com a saúde intestinal. Provavelmente exista aí uma disbiose, um intestino hipermeável, né? Que você está achando que é algo normal, mas que está te prejudicando e que está
reforçando o espectro autoimune. E a gente, sem saber, continua ali atacando, exatamente, o nosso corpo. Por isso que a informação é tão importante. Então quer dizer, doutora Liz Helena, que se eu tenho lúpus, os meus filhos podem ter uma manifestação lúpica, podem ter lúpus? Não necessariamente eles terão, mas sim, eles podem ter. Existe a lúpus neonatal, né? Ou seja, crianças que já nascem com lúpus. Existem também crianças que nascem normais e que no decorrer da adolescência, né, descobrem que também tem lúpus. Eu conheço mulheres que têm 2 filhos e os 2 filhos tiveram lúpus como ela. Nossa. Então, assim, depende muito dos fatores ambientais. Por quê? Porque se eu tenho um filho hoje e eu vivo de uma forma que eu reforço o gatilho autoimune, ele a qualquer momento vai desenvolver uma doença autoimune. E pode ser lúpus, pode ser tantas outras, porque geralmente a doença autoimune ela nunca vem sozinha, ela sempre vem em conjunto, né? Hoje você tem algum diagnóstico além da lúpus? Não, só o lúpus. Só o lúpus. Eu tenho, por exemplo, a fibromialgia e o lúpus. Então, é uma tendência que sempre uma doença autoimune venha com outra. Verdade, né? Estou lembrando aqui, que eu até compartilhei com você, que na gestação eu desenvolvi uma doença autoimune, que ficou controlada depois da gestação, que foi o hipertireoidismo. Eu tive uma disfunção na tireoide e já tinha o lúpus, ou seja, realmente uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Por quê? Porque o gatilho é o mesmo. O gatilho é o mesmo. E aí, reforçando o gatilho, a tendência é os seus anticorpos irem fazendo a terceira guerra mundial dentro do seu corpo. E chega uma hora que ele não aguenta mais, ele explode em forma de lúpus, de hipertireoidismo, de tireoidite de Hashimoto e de várias outras doenças, de diabetes autoimune, né? Então, se você tiver lúpus e tiver um filho, pode ser sim que ele tenha esse espectro autoimune, até porque a criança, ela pega a microbiota intestinal da mãe. Então, se o seu intestino não tá bom, provavelmente você teve um filho que não tem um intestino bom. E se você não cuidar através da alimentação, através de prebióticos, de probióticos, da saúde intestinal dessa criança, ela pode sim ser uma boa candidata a desenvolver uma doença autoimune. Uau! Eu espero, mulheres, que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso. Primeiro podcast das lúpicas. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença e leve esse podcast para o máximo de pessoas, o máximo de mulheres que estão nessa condição. É isso mesmo. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga através dos links que estão aqui embaixo, né? @LizHelenaAutoimune é o meu Instagram. Se você está me vendo no IGTV, no Spotify, no YouTube, me siga, se inscreva para receber dos meus conteúdos e nós voltaremos com mais podcasts maravilhosos para vocês, né, Lorena? Muito obrigada pela sua presença conosco. É isso mesmo, até mais e tchau, tchau.